Hare Krishna, Tudo bom, Marvi? tudo bem? Tudo bem com você? Bem, quanto tempo, né? Faz um tempinho, né, que a gente fez a nossa última live, né? Pois é, e menos ainda nos encontramos, né? Acho que tem mais tempo, né? Talvez. Sim, sim. Deixa eu só ajeitar, peraí, a altura aqui. Pronto. Pois é, saudades de você. Eu também, meu amigo. Infelizmente, não deu pra gente se encontrar esse ano, não vou para Alto Paraíso, né? Eu tô Mas sabendo. se você der um pulo aqui em São Paulo, tô por aqui. É, vamos ver se os mares me levam. Não é? Então, seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu agradeço aí o seu convite, né, para a gente falar desse tema. É um tema, como eu estava falando, super importante para a nossa saúde física, mental e até para a espiritualidade, né? Tem o velho ditado, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Exatamente. Então, hoje a gente vai falar sobre Brahma Muhurta. Brahma Muhurta é o horário que antecede o amanhecer, né? Então, a gente vai fazer uma dobradinha na perspectiva da medicina Ayurveda e na perspectiva espiritual também dos Vedas, né, que o Mahavir vai trazer para a gente aí. Então, sejam muito bem-vindos. Muito bem. Eu também quero dar as boas-vindas a todos aí os nossos ah, espectadores, nossos ouvintes, participantes aqui da live. Dizer também que a gente fez, né, mais ou menos uns 3 anos atrás, uma série de lives nesse diálogo Vedanta e Ayurveda. A gente falou sobre Ekadashi, falamos sobre o jejum, falamos sobre os doshas da mente, né? Teve mais uma, agora acho que foi vegetarianismo, dieta, né? Alguma coisa assim. Enfim. E aí eu ah, lancei uma aula nova, né, lá no canal, que é justamente sobre o Brahma Muhurta. E na minha pesquisa, eu cheguei, obviamente, no aspecto da saúde, né, no aspecto positivo para a saúde, né, enfim, para a mente de modo geral, abordado pelo Ayurveda, né? Ou seja, a importância da gente acordar no Brahma Muhurta, os benefícios, né, que traz, não só ah, espiritual, mas também físico, mental, né, o que é importante. E como você mesmo começou a apresentação, né, Deus ajuda quem cedo madruga. A sabedoria popular, ela às vezes é bem certeira, né? Um conhecimento milenar que muitas vezes a gente, obviamente, né, o sentido é de quem acorda cedo para trabalhar, né, no caso, e o quão cedo é esse madruga, né? A gente também tem que analisar, porque para algumas pessoas cedo é 6, é 5, mas a gente vai ver hoje na apresentação que esse cedo é por volta das 3 da manhã, né? Mais ou menos, quando começa de fato o Brahma Muhurta. Então, eu posso começar fazendo uma pequena introdução sobre o Brahma Muhurta, Por favor. sobre, enfim, alguns aspectos, obviamente, espirituais, como que os Vedas recomendam, né? O que os Vedas falam sobre Brahma Muhurta. E aí, já com essa base, aí você pode trazer, então, o aspecto aí do Ayurveda. Muito bem. Então, para quem ainda não conhece, não entende muito bem, o Brahma Muhurta, ele é um período, né, porque assim, o dia 24 horas é dividido em 30 muhurtas, tá? 15 da parte do dia e 15 da parte da noite, né? Cada muhurta tem 48 minutos, né? E o Brahma Muhurta, ele é apenas um desses períodos de 48 minutos, né?
E ele acontece, ele começa, né, a 3 muhurtas antes do nascer do sol e termina a 1 muhurta antes do nascer do sol. Né? Muita gente fala de modo geral, o Brahma Muhurta começa a 1h36 antes do nascer do sol. Mas não é exatamente assim. Né? Não é exatamente assim. Ele não dura até o nascer do sol. Né? Ele termina com 48 minutos antes do nascer do sol. Então, a gente precisa estar acordando, na verdade, bem cedo para poder pegar o Brahma Muhurta. Né? Não é, acordei antes do sol nascer, né, peguei o Brahma Muhurta. Não, na verdade, não. Né? Ele termina ainda faltando 48 minutos para o sol nascer. Então, por exemplo, suponhamos que o sol nasça às 5 da manhã. Tá? O sol nascendo às 5 da manhã, o Brahma Muhurta vai começar às 3h24, né, e terminar às 4h12. Né, e terminar às 4h12. Tá? Então, esse é o período. Né? A palavra muhurta significa momento ou período. Né? Então, nós temos esses 30 períodos. E cada período ele vai ter um nome, ele vai ter uma energia, ele vai ter uma função, né? Enfim, uma influência, né? Sobre o nosso organismo, sobre a nossa mente. E o Brahma Muhurta, essa palavra Brahma, ela significa espiritual. Né? Ela está relacionada a Deus, é divino. Né? Então, é o momento em que existe uma abertura maior, né, para essa conexão com o divino, né, para a nossa meditação, né, para a nossa oração. Né. É interessante também, a gente pode ver outras tradições também valorizam esse período da madrugada. Né. A Bíblia está recheada de eventos que ocorreram durante a madrugada. Né. Hoje em dia nós temos, inclusive, dentro da parte ali da renovação da Igreja Católica, né, missas começando às 4 horas da manhã, né, inclusive o famoso, né, o Frei Gilson, né, que ficou famoso por isso. Antigamente não era assim, eles não faziam, né, essa prática tão cedo. Né. Alguns, obviamente, enfim, por uma coisa particular mesmo, né, uma prática ali particular, acordavam cedo, mas não era uma questão. E aí ele mesmo explica, né, quando ele começou, né, a buscar nas escrituras ali, bíblicas, etc., e ele de fato entendeu a importância, né, e não só dentro do catolicismo, dentro da linha gospel, né, pentecostal, vários começam também a missa às 3h30, 4 horas da manhã. Né? Muito bem. Então, eu vou citar um verso da Bhagavad Gita que ele é um verso que explica exatamente a importância desse comportamento, né, de você acordar enquanto as pessoas estão dormindo, né, e ir dormir enquanto as pessoas estão acordadas. Né? Esse é o verso 269, que diz: Yanisha sarva bhutanam tasyam jagarti samyami yasyam jagrati bhutani sanisha pashato muni. Aqui Krishna diz: aquilo que é noite para todos os seres vivos é o momento de despertar para o sábio autocontrolado. E o que é tempo de vigília para os seres vivos é noite para o sábio que vê. Então, o sábio que vê, né, é aquele que tem a visão transcendental. Ele vai acordar enquanto todos estão dormindo, né, e vai dormir enquanto todos estão acordados. Ou seja, acorda cedo, dorme cedo. Né? Então, essa rotina, ela já foi descrita e apresentada como sendo a rotina dos sábios. Né? Tem um outro aspecto também, Madana, antes da gente entrar aqui em mais outros, enfim, mais informações aqui dos Vedas, tem um aspecto interessante da madrugada, que ele é um aspecto
psicológico da madrugada, porque o que é a madrugada? É o período mais escuro e mais frio do dia, certo? Quando o Sol está mais distante, né, da Terra. Esse período, ele pode ser comparado, por exemplo, né, à madrugada da alma, né? Ou seja, quando nós passamos pelo momento mais difícil das nossas vidas, quando nós estamos mais distantes de Deus, mais distantes, né, da luz, né, enfim, da vida mesmo no seu potencial máximo, né, a gente busca por Deus, a gente busca por uma ajuda, por um auxílio espiritual. Então, a madrugada, ela tem essa representação. Então, é como se todos os dias, né, nesse momento, né, mais escuro, mais vazio, mais silencioso, né, mais frio do dia, né, Deus escolheu para habitar. Né? Por isso o nome Brahma Muhurta. Né? Muita gente pergunta, mas Deus não está acessível nos outros horários? Ele também não ouve as nossas orações e preces nos outros horários do dia? Sim, com certeza ouve. Porém, a sua disposição, a sua predisposição, né, ela está muito mais favorável para essa prática do que em outros momentos. Né? Por quê? Naquele momento do dia, de madrugada, não tem o WhatsApp apitando, não tem ninguém falando, né? A atmosfera está super sátrica, super tranquila, não existe nenhum tipo de demanda, você não está com fome, você não precisa, né, cozinhar, você não precisa fazer nada. É um momento em que tudo flui para essa conexão, para essa meditação, né? Para essa relação com Deus. Então, a gente pode também fazer uma outra comparação, né, com a guerra, né, com o estado de guerra. Quando existe uma guerra, as pessoas dormem pouco, né? Elas se alimentam pouco. Né? Toda a diversão ela vamos dizer assim, proibida. Né? Então, o acordar de madrugada é basicamente como ter uma vida com a disciplina de um soldado. Né? A vida de um monge é como a vida de um soldado. Né? E, claro, né, até um certo ponto, todo mundo pode colocar alguns desses elementos na sua vida, porque essa austeridade ela é fundamental, né, para você não achar que a vida foi feita simplesmente para o desfrute. Né? E você só chama por Deus quando você tem algum problema. Né? Então a gente precisa dedicar, né, um pouco do nosso dia, do nosso tempo, né, para alguma coisa que faça, né, sentido espiritualmente e que agrade a Deus. Né? Então, dentro de todos os Vedas, nós temos várias recomendações sobre o quão feliz Deus e Krishna ficam, né, quando a gente se levanta de manhã cedo, quando a gente tolhe, quando a gente cerceia o nosso próprio prazer. Né? Por quê? Esse sono da manhã, da madrugada, é o sono mais gostoso. Né? É o momento em que ninguém quer levantar da cama. Né? Todo mundo quer ficar na cama durante esse momento. Né? Então, a gente acaba, na verdade, tendo que cortar esse prazer, né? Cortar esse desfrute, né, em nome de algo maior. Né? Gostaria de complementar, Madame? Não, muito bom. Eu queria falar, né, agora sobre a perspectiva do Ayurveda, né, e que, enfim, que é super complementar aí, né, com a sua fala, né. Então eu trouxe dois textos importantes. Um é o Ashtanga Hridaya, que foi escrito por Vagbhata, é um dos três principais textos clássicos do Ayurveda, né. E logo no capítulo 2 do Sutrasthana, que é, digamos, o Sutrasthana é a seção dos princípios básicos, né, do Ayurveda. E no capítulo 2, que é basicamente o capítulo de introdução, né, que o capítulo 1 é o capítulo onde ele vai falando, né, sobre vários aspectos e sobre os outros capítulos, né? E o capítulo 2 é quando começa o conhecimento de fato, né?
E aí, já no capítulo 2, ele fala sobre a rotina diária, né, e o desejo por uma vida longa, né? Então, a primeira das menções é justamente sobre esse horário do despertar, né? Ou chamado de pratarutana, tá? Acordar de manhã cedo, né? Então, o Vagbata fala assim, ó, a pessoa saudável deve acordar durante o Brahma Muhurta para proteger a sua vida. E aí, nas notas aqui, né, no comentário, é dito assim, né, as últimas 3 horas da noite, de 3 às 6, é conhecido como Brahma Muhurta. No outro texto ele fala um pouquinho diferente, né, que vai exatamente na mesma linha que você falou. Porque esse é o melhor horário para estudar ou para obter Brahma, ou conhecimento, né? Então, esse horário, até, ele fala entre 3 e 6, né? Se a gente andar um pouquinho mais para trás, entre 2 e 6, é o horário que o Ayurveda chama de horário Vata, né? Então, esse é um horário muito melhor de se acordar do que você acordar de 6 em diante. Porque se você acorda de 6 às 10, você está entrando no horário Kapha. E no horário Kapha, se você desperta nesse horário, o que acontece é que você leva as qualidades do dosha Kapha para a sua vida. Você vai se sentir mais pesado, mais letárgico, com a mente mais embotada, tá? Que são qualidades do dosha Kapha, tá? Então, se você acorda no horário anterior, né, aí nesse período entre 3 e 6, né, você vai levar as qualidades do dosha Vata, né? E o dosha Vata, ele é um dosha que tem atributos, né, que promovem mais inspiração, né, aumento da sua criatividade, tá? Maior conexão com conhecimento, tá? Então, você despertando nesse horário, né, como é dito aqui, né, você vai obter Brahma, ou conhecimento, ou o aspecto transcendental da inteligência da criação, né? Então você leva essas qualidades para a sua vida, né? Esse é o horário, como o Mahavi falou, né, é um horário de quietude, de silêncio, né? Então não há muito movimento, não há barulho, não há ruído. Então, as práticas espirituais, nesse sentido, elas tendem a levar o indivíduo a um estado de muito mais concentração, de muito mais silêncio e, consequentemente, os resultados da sua prática espiritual são muito melhores, porque com silêncio, né, você consegue ter mais conexão com o divino e com as mensagens que você precisa escutar, né? Então, todo o processo de aprendizagem, ele é muito, muito mais bem desfrutado, né? Desde o nível espiritual até o nível mais grosseiro, né? Se você está estudando para alguma coisa, para alguma matéria, né? Então você faz sua prática espiritual e depois você já começa a estudar, né? Nessa mesma atmosfera de quietude, de silêncio, né? Então o aprendizado ele se torna muito mais fácil, porque sua mente está fresca. Você acabou de acordar, a sua mente não está entulhada de coisas, né? Então, tem todos esses aspectos, né? Desde do aspecto mais sutil, né? Que é o aspecto espiritual, favorece as práticas espirituais e se expande, né? Ao aspecto mais denso, que é sutil também, mas é a mente, né? E o aprendizado e o intelecto, né? E o como você, enfim, se aprofunda nos temas que são importantes para a sua vida, né?
Exatamente. Eu tenho aqui uma citação. Depois eu até gostaria também de fazer uma pergunta para você que me foi trazida, né, por uma outra pessoa quando eu estava dando essa minha aula aqui sobre o Brahma Muhurta, é, que ela falou assim, mas eu já sou Vata, então se eu acordar no período Vata, o meu Vata se agrava, né? Por isso é que eu não acordo cedo. Eu não tinha, obviamente, os elementos ali, né, mais técnicos para poder explicar, né, o porquê disso não acontecer, porque senão o Ayurveda jamais iria, né, indicar, e é para todo mundo, não é só para quem não é Vata, né? Então, se você puder explorar um pouquinho mais esse aspecto, vai ser bem importante. Perfeito. Muito boa pergunta. Tem, assim, primeiro a gente precisa só fazer uma distinção entre Prakruti e Vikruti, né? Tem pessoas que já nascem na constituição Vata, né? Pode ser Vata puro, ou Vata com Pita, Vata com Kapha, né? Ou Tridosha, né? Ou a pessoa tem desequilíbrio, né? Também chamado de Vikruti, né? Então é importante a gente fazer essa distinção, tá? Entre a constituição e aquilo que é um desequilíbrio, tá? Então tem esses dois aspectos, tá? Que muitas vezes as pessoas confundem, né? Desequilíbrio, eu sou Vata, né? Porque ela está com desequilíbrio em Vata, ela acha que ela é Vata, né? Então isso pode ser mal interpretado, tá? Então esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto, né? Como você bem falou, essas regras gerais, elas são boas para todo mundo. Essas regras, né, de como viver a vida, né, de como ter uma rotina que seja benéfica para a sua saúde, elas são boas para todo mundo. Elas não são digamos, não tem aspectos, né, óbvio, né, tem uma coisa ou outra que você faz adaptações, né, com relação à prática de óleos e aspectos assim mais do corpo, né, de como usar determinadas substâncias, né, mas práticas de modo geral, elas são benéficas e todo mundo deveria fazer, né? Assim como dormir cedo também, né? Então o sono tem uma importância muito grande, né? Agora, como eu falei, se a pessoa acorda depois do Brahma Muhurta, ela vai agravar o Kapha, né? Então pode ser que não seja muito bom, né, para ela de modo geral, né? E outra coisa é entender também qual é de fato, né, aquilo que do dosha vata está mais agravado, né? Então tem várias coisas que a gente precisa considerar, né? Mas de modo geral, falando assim, né, para não ficar muito confuso, falando assim para todo mundo, né, de modo geral, acordar no Brahma Muhurta é benéfico. Outros aspectos, ou desequilíbrio, ou a constituição da pessoa e a etapa da pessoa da vida, se ela já está depois de 60 anos, né, na idade vata também, né? Então, isso é levado em consideração, né, e existem determinadas orientações específicas, né, para pessoas depois de 60 anos de idade, né, pessoas com agravamento do Shavata, né, enfim. Então, isso é uma regra que são conceitos que a gente precisa entender mais a fundo para que a pessoa, né, possa ser orientada da melhor forma. Mas a regra, né, a regra que é para todo mundo e não exclui o Doshavata é que acordar no Brahma Muhurta é bom para todo mundo. Senão o Vagbata falava assim, olha, acordar no Brahma Muhurta é bom para todo mundo menos para Vata, mas ele não fala isso, né? Entende? Sim. Então, é bom para todo mundo, inclusive para Kruti e Vata. Tá? Eu estava lendo aqui que o Vata é responsável também pelo entusiasmo, né? Então, muita gente, né, que está desanimada, que não vê, né, não se sente inspirada para a vida, começa a acordar cedo, né? Acorda cedo, canta mantras, faz orações, né? Você vai começar a modificar totalmente o seu padrão,
né, a sua perspectiva diante da vida vai mudar, vai ficar muito mais positiva, né? E é interessante também que não só os sábios, né, mas o próprio Krishna, né, ele também, quando esteve aqui na Terra, ele também acordava durante o Brahma Muhurta, né? Chaitanya Mahaprabhu também se levantava no Brahma Muhurta. O Senhor Rama também se levantava. E em cada literatura correspondente a esses avatares, você tem a rotina deles, né? Você tem a rotina. Então, eu vou ler aqui um pouco da rotina de Krishna, né, durante o Brahma Muhurta, que está descrita no Srimad Bhagavatam, tá? 10º canto, capítulo 70, versos 4, 5 e 6. Durante o período do Brahma Muhurta, o Senhor Madhava, é o nome de Krishna, Madhava, se levantava e tocava a água. Então, a primeira coisa que Krishna fazia era tocar a água, ou seja, fazer a higiene, né, facial, né, bucal. Com a mente clara, meditava sobre si mesmo, a única auto-luminosa, inigualável e infalível verdade suprema. Então, se a regra é levantar no Brahma Muhurta para meditar em Deus, Krishna só podia meditar nele mesmo. Não tinha outra opção, né? Depois, Krishna banhava-se em água santificada, vestia-se com roupas limpas e realizava toda a sequência de rituais prescritos, começando com a adoração ao amanhecer. Após oferecer oblações ao fogo sagrado, o Senhor Krishna entoava silenciosamente o mantra Gayatri, né? O Gayatri, o Brahma Gayatri. Então, aqui Krishna já coloca um outro comportamento, né? Uma outra dica importante, que é você se banhar também, né? Quando você acorda, você está tamásico, né? Então você precisa tomar, pode ser uma chuveirada rápida, não tem problema, né? Não precisa também ser com água gelada, pode ser com água morna, né? Para você poder dar aquela lavada, para você poder tirar aquela tamaguna, e você fica muito mais desperto, você fica muito mais, né, alerta, o que vai facilitar depois, né, a sua prática. E muita gente também reclama dizendo, mas eu acordo cedo, né, faço tudo certinho, e na hora que eu sento para meditar, eu durmo, né? Acontece muito, né? Então, isso acontece porque você ainda está num padrão, né, tamásico. Então, você precisa, ao longo de alguns meses ou anos, né, alterar esse padrão para um padrão sáttvico, para que quando você esteja acordado nesse momento sáttvico do dia, para que haja uma compatibilidade, para que você não se sinta, né, como se diz, sonolento. Tá? Então, isso vai também com outras práticas, né? Se tornando vegetariano, né? Buscando hábitos mais sátvicos, né? Durante o seu dia também mantrando e fazendo outras práticas, praticando yoga, fazendo asanas, pranayamas. Tudo isso vai ajudar você a sair do padrão tamásico, rajásico, para o padrão sátvico, né? Mas tem uma curiosidade interessante sobre essa rotina de Krishna, é que para ele é o momento mais importante do dia, ele honra esse momento, né? Porém, para as suas rainhas, né, é o pior momento do dia, né? Por quê? Porque é o momento em que ele deixa o quarto delas, né? E elas se sentem sozinhas. Então, para as rainhas de Krishna, Brahma Muhurta é o pior momento. Só que como elas ficam sentindo falta de Krishna, elas estão pensando em Deus. Então, elas também fazem a prática delas automaticamente, se lembrando de Deus no Brahma Muhurta, né? Então, é interessante como Krishna ele, né, alinha tudo para que todos sejam beneficiados, né? E também Chaitanya Mahaprabhu, ele tem também um conselho, né? Ele diz, Brahma Muhurte uti Krishna smarana karo, ei mato karo Krishna nama sankirtana. Levante-se no Brahma Muhurta e lembre-se de Krishna. Cante os santos nomes dessa maneira. Tá? Então, a melhor prática que a gente pode ter no Brahma Muhurta é cantar os nomes de Krishna, né? Todas as recomendações, né, dos nossos acharyas, dos nossos mestres da Gaudiya, acorda, a primeira coisa que a gente faz, depois dessa higiene rápida, é cantar, né? E a gente primeiro deve, na verdade, cantar para o mestre espiritual, né, pedindo as bênçãos dele, a misericórdia dele, né?
Tanto que nós temos uma canção muito famosa, que nós cantamos todos os dias, que é o Guru Astakam, né? Sansara Dava Nalalida Loka, Tranaya Karunya Ganaganatvam. Né? E aí o último verso dele, ele diz, né? Srimad Guru Astakameta Duty Brahma Muhurta Patati Prayatna. Então é durante o Brahma Muhurta que você deve fazer essa oração para o Guru. Né? E assim você começa o seu dia, né? Primeiro glorificando ao mestre espiritual e depois então fazendo a japa, né, do Mahamantra Hare Krishna. E aí você tem um começo de dia auspicioso, né? E aí você vai fazer a adoração das deidades, que nós chamamos de Mangala Arati, né? Que é o momento mais auspicioso do dia. Né? Então, se você começa o seu dia nesse momento, automaticamente, como você mencionou, né, anteriormente, aquela energia ela vai se estender ao longo do seu dia. Tá? Então, para quem tem medo de acordar cedo, para quem acha que vai ficar fraco, que vai ficar sem saúde, porque não está dormindo o suficiente, não. Né? Dormir demais e acordar, como você disse, fora do horário, prejudica muito mais do que dormir de menos, acordando no horário certo. Né? Exatamente. Exatamente. Né? E voltando, né, ao exemplo que você pegou da pessoa que dorme, né, nesse horário, né, que está fazendo a prática espiritual, né, às vezes a pessoa que vive num estado tamásico, ela dorme demais mesmo, né, porque às vezes ela come muito, ou está comendo comida pesada, ou tem outros hábitos que aumentam tamas, né, e aí a tendência dela é que ela esteja mesmo num processo de adormecimento, né, onde a mente está embotada, sentidos embotados, né, então é isso, né? Agora, quando você sai, né, de tamas e vai, né, se você aumenta sattva na sua vida, você vai vendo que a necessidade de dormir realmente diminui, né? Quem tem práticas espirituais, né, sabem disso, né? As práticas espirituais, elas trazem muito mais prana para o corpo, né? Muito Sim. mais energia vital, revigora o seu corpo sutil, energético, né? Então isso traz muito mais vitalidade, né? Então as pessoas, né, como você falou, alguns podem ficar com medo, mas isso é só uma perspectiva equivocada, né? Mas uma vez que você estabelece uma prática e tem uma rotina com o Brahma Muhurta incluído, né? Você vai ver como que você vai se sentir melhor, né? Eu, assim, hoje, a minha vida profissional, né? Eu sou uma pessoa que trabalho sozinho, né? Basicamente. Então, eu preciso ter uma mente clara, né? Para elaborar os meus processos, todos os eventos e coisas que eu preciso fazer, né? Então isso depende de mim e de mais nada, né? Então se eu tenho uma mente que está embotada, onde eu não consigo pensar, ter uma boa criatividade, clareza mental, eu não consigo elaborar muito bem as minhas coisas, né? Então eu vejo que esse horário, né, de acordar cedo, ele é fundamental, tá? E complementando aqui, eu falei do Vagbata, né? Eu trouxe um outro texto aqui também, né? Que é o Yoga Ratnakara. É um texto um pouco mais recente, mas ele fala basicamente a mesma coisa, né? Tem um detalhe importante que eu acho que você vai achar super interessante. Ele fala assim, ó, para proteger a longevidade e a saúde do homem, ele deve acordar cedo no Brahma Muhurta. Aí ele fala aqui, ó, 2 horas antes do sol nascer. O Vagbata fala 3 horas, né? E se lembrar de Madhusudana, entre parênteses, Senhor Vishnu, para Uhum. pacificação de todos os seus pecados. Olha que interessante, né? Então ele Exatamente. fala, né, da importância da prática espiritual, né, no caso, lembrar do Senhor Vishnu, né, para a pacificação dos seus pecados, né? Então, ele fala da importância espiritual, né, da prática nesse momento do dia, justamente para a gente purificar o nosso sistema, nossa mente, nosso corpo, né? E estarmos cada vez mais
evoluindo espiritualmente, né? Então, apesar dos textos do Ayurveda serem textos mais focados na saúde física, né? Você vê que logo nos primeiros capítulos eles já falam da importância da prática espiritual, né? E dessa purificação que é ganha através da prática espiritual, né? Que acaba tendo um papel terapêutico, né? Inevitavelmente. Sem dúvida, sem dúvida, né? E nos textos também falam, né? Em alguns capítulos, né? Por exemplo, no Charaka, no Sharirasthana, ele fala sobre a evolução espiritual, ele fala sobre a alma, né? E como você vai caminhando em direção do processo, seu processo de iluminação espiritual, né? Então, é mencionado, né? Apesar de grande parte dos tratados falarem sobre saúde física, tratamento de doenças e tal, né? Tem capítulos específicos que são mencionados aspectos espirituais fundamentais, né? Então, assim como todos os outros Vedas, né? O Ayurveda, né? Apesar de ser o Veda da saúde, ele também tem em seus capítulos as práticas espirituais como algo fundamental, né? Hoje nós somos não só um corpo e uma mente, né? Nós somos um corpo, uma mente e uma alma. Exatamente. Me lembrei um pouco da nossa live sobre os doshas da mente, que eu acho que a gente pode conectar também, porque você explicou naquela época muito bem que os doshas da mente não são Pitta, Vata e Kapha, mas sim Sattva, Rajas e Tamas, né? Então, você acordar no Brahma Muhurta, que é o momento sáttvico, né? Isso vai influenciar de fato a sua mente, né? Muito mais do que o Vata, que na verdade não vai influenciar a mente nesse sentido, né? Se você puder, de repente, elaborar um pouco mais sobre esse ponto. Depois, inclusive, a gente podia refazer depois as nossas lives, né, com esses tópicos, assim, porque cada tópico ele dá um, um, um papo assim muito longo, né? Mas, de fato, né, temos os doshas do corpo, né? Vata, Pitta e Kapha, e os doshas da mente são Rajas e Tamas. Olha que interessante. O Ayurveda fala que a natureza da mente é Sattva. A mente, no seu estado mais puro, livre de influências, é Sattva. Agora, Rajas e Tamas são desequilíbrios, né? Então, quando a pessoa está no estado de muita agitação mental, né, que é justamente a era que a gente vive, né, cheia de informações e com celular, né, as pessoas rodando ali, vendo milhões de informações a toda hora, né, fazendo milhões de coisas, às vezes fazendo coisas, duas coisas ao mesmo tempo, comendo e vendo celular, né, enfim, sempre, né, ocupado em milhões de coisas, né, você está trazendo essa energia de rajas, né, do movimento, da excitação, né, ou, né, uma pessoa que já tende a ser uma pessoa, né, que é movida por conquistas, né, ela está sempre nessa agitação, sempre querendo mais e mais e mais e mais. Então isso leva a um estado de movimento contínuo e constante, o que vai gerar mais cedo ou mais tarde um processo de adoecimento. É o Né? famoso burnout, né? Exatamente, exatamente. Porque a energia da pessoa esgota, né? Podendo levar exatamente a um burnout. Né? E tamas, né, que é o outro estado de desequilíbrio, é um estado de ignorância total. Né? Vamos supor, a pessoa que come demais, né? Ou come comida muito pesada, come carne, né? Carne, todo dia carne, né? Então ela está sempre com a mente embotada, sonolenta, né? Não tem clareza na mente dela, a tendência dela é sempre buscar por coisas que trazem mais escuridão na mente, na vida, né? Processos de tristeza, de falta de entusiasmo, né? Justamente porque essa qualidade
né, de tamas está prevalecendo. Né? Então, a gente pode observar, né, que pessoas que não têm uma rotina estão sempre tendendo a essas duas influências, né, de rajas e tamas. Agora, a pessoa que tem uma rotina saudável, né, que busca dentro do conhecimento védico, né, que é exatamente onde tem, não que não exista em outro lugar, né, mas onde a gente vê muito isso de forma muito clara, né, que é no Ayurveda, no Vedanta, no Yoga, né, é uma pessoa que busca saúde, ela vai viver num modo de sattva. Pode ser, eventualmente, uma vez ali, ela vai lá, come um negocinho ali mais pesado, uma vez ou outra ela toma uma cerveja, mas a gente pode observar que talvez 80% da vida dela seja sattva. Né? Então, a pessoa que vive 80% em sattva e 20% em rajas e tamas está muito melhor do que quem está vivendo, né? Só em rajas e tamas. Que a gente observando assim, de modo geral, a maioria das pessoas estão, né, vivendo em rajas e tamas. A maioria. Né? Porque a diversão das pessoas é o quê? É sair, beber pra caramba, né? É comer churrasco, é dormir tarde, acordar tarde, né? Enfim. Então, é isso, né? Então, Sattva Guna é muito, muito melhor, né? De que você esteja nessa direção de Sattva Guna, e Brahma Muhurta traz Sattva Guna. Brahma Muhurta não traz Tamoguna. Né? O que traz Tamoguna é acordar tarde, que tem relação com Kapha Dosha. Entre 6 e 10, né, você tem relação com Kapha Dosha que tem relação com Tamoguna. Então, se você acorda no horário de Kapha Dosha, você vai trazer Tamoguna para sua mente. Exatamente. Exatamente. Enfim, dá para a gente desenrolar aí várias consequências, né, negativas de um mau hábito, né, de uma vida não regrada, né? E é interessante como todo conhecimento védico, ele abrange todos os aspectos da nossa vida, né? Assim, tudo que a gente precisa para ser um ser humano com seu potencial máximo, os Vedas vão poder orientar, né? É super interessante. Eu queria pegar aqui também mais uma citação aqui, que é de Srila Swami Prabhupada, né? Que ele diz o seguinte: durante o Brahma Muhurta, recomenda-se a prática de atividades espirituais. As atividades espirituais realizadas no início da manhã têm um efeito maior do que em qualquer outro momento do dia. Então, não é que você não possa orar nos outros momentos. Nós oramos o dia todo. A gente canta o dia todo. Porém, naquele momento, né, existe um poder maior. Tá? E é interessante, quando a gente começa a estudar, né, o conhecimento védico, a gente começa a entender as sutilezas, né, por exemplo, da astrologia, do vasto, né, que existem momentos mais propícios e menos propícios para você fazer qualquer coisa. Né? Então, quanto mais sofisticada for a sua consciência, né, quanto mais sutil, mais você vai buscar esses momentos que o próprio universo já está selecionando como sendo os momentos mais adequados para você fazer aquela atividade. Né? Então, por exemplo, você quer assinar um contrato, você quer inaugurar algum espaço, você quer fazer alguma coisa, existe um momento, né, que o próprio universo já gerou, que se você faz, né, durante aquele período, o resultado ele é muito melhor. Né? Então, no Srimad Bhagavatam é dito que tudo no mundo material é regido por essas três forças, Sattva, Rajas e Tamas. Absolutamente tudo, incluindo os próprios Vedas. Né? Então, assim, se Krishna já desenhou a criação, né, já com essas características, né, de compartimentalizar, né, os momentos, né, os muhurtas, né, então a gente tem que, né, tentar acompanhar e seguir. Né? Não simplesmente tentar dizer, não, mas agora eu quero, né, que qualquer momento seja auspicioso.
né? E não tem como, né? A gente precisa seguir o ordenamento divino, né? Não a nossa especulação, né? Então, Krishna, ele nos deu, né, em todos os dias, um momento mais especial, né? Um momento em que ele mesmo preside, um momento em que ele está ali, né, esperando, e essa conexão ela é muito mais fácil. Ela é muito mais fácil, né? Por todos esses motivos que a gente desenhou aqui. Então, o Srila Prabhupada ele continua dizendo, ele diz: a recitação do japa deve ser feita durante o Brahma Muhurta com total concentração. Concentre-se completamente na vibração sonora do mantra, pronunciando cada nome distintamente. E, gradualmente, sua velocidade de recitação aumentará naturalmente. Não se preocupe tanto em recitar rápido. O mais importante é a audição. Então, ele enfatiza a prática do mantra com atenção, né? Porque o que é essa atenção na prática do mantra? É um cuidado, é um afeto que você coloca, né, ao a pronunciar o nome de Deus. Você precisa pronunciar com afeto, com amor, né, com exclusividade, com dedicação, né? E você consegue isso com muito mais facilidade durante o Brahma Muhurta, né? E aí ele diz o seguinte: devemos despertar, né, durante o Brahma Muhurta, porém, né, o ideal é antes do Brahma Muhurta. Né? Interessante que ele coloca isso. Né? A gente tem que acordar antes do Brahma Muhurta. Por quê? Para você se preparar e pegar todo o Brahma Muhurta durante a prática. Né? Então, suponhamos aqui, naquele cálculo que a gente fez, o Brahma Muhurta começa às 3h24. Acorda às 3, dá tempo de você tomar banho, se arrumar, vestir roupa, colocar tílaka, né? Quando dá 3h24, você já está sentado com a japa na mão, cantando, né? E assim, os nossos mestres, né, obviamente, eles acordam às 2h da manhã, né? 1h30, 2 horas da manhã. Para eles, obviamente, esse período, né? Até, por exemplo, nós temos o exemplo de Srila Bhaktivinoda Thakur, né? Bhaktivinoda Thakur, ele dormia às 7 da noite, 7, 8 da noite, acordava à meia-noite e fazia prática até às 6 da manhã. Aí às 6 da manhã ele tomava banho, se arrumava, né, tomava café e ia trabalhar. Então, esse período da noite, de modo geral, né, pelo fato das pessoas estarem dormindo, a atmosfera fica mais leve, né, facilita, né, facilita para quem quiser, enfim, ele compunha, escrevia livros, né, escrevia canções, tudo mais, né, e também, obviamente, fazia, né, o sadhana, né. Então, Srila Rupa Goswami também, ele diz, no Bhaktirasamrita Sindhu, a mente está mais estável antes do nascer do sol. É nesse horário que o sadhaka deve cantar japa e meditar nas lilas de Krishna. Muito bem. Então, são esses aí os conselhos, né, que os nossos mestres nos dão, né? O meu Gurudeva também deu vários conselhos nessa mesma linha. Ele dizia: cantem suas voltas de japa antes do nascer do sol. Krishna se revela nesse momento. É o momento em que Krishna se revela. Então, é muito importante que a gente tenha fé na palavra dos mestres, né? E não ache que simplesmente o momento para você se sentir bem, né? Inclusive, existe uma grande armadilha, né, no Brahma Muhurta, que é a armadilha do bem-estar, né? E você começa a focar no seu próprio bem-estar e esquece que é um momento de oração, né? Aí você começa a contemplar, né, o aspecto sátrico, né, a leveza, né? Aí você começa a admirar, né, por exemplo, a natureza, né, as montanhas, as árvores, né, aquele silêncio, aquela paz. Tudo isso também pode ser uma distração, né?
Porque, na verdade, não é para você ficar olhando para lugar nenhum. É para você, né, se fechar nem se concentrar na sua prática. Né? Senão, obviamente, né, despertar por despertar de manhã cedo não vai trazer nenhum benefício espiritual, a não ser que você cultive isso. Né? Perfeito. Muito bom, muito bom. Eu acho que o recado já está dado, né? E a gente pode estender, né, o nosso bate-papo aí depois para os outros temas, né? Eu acho que faz tanto tempo que a gente fez, né? Depois pensar em refazer os outros tópicos, né? Que eu acho que são tópicos super E, interessantes, né? E importantes para todo mundo, né? com certeza. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, se alguém que está participando Isso, perfeito. quer fazer alguma pergunta. Aqui só tem as mensagens. Eu acho que eu Tem, acho que ao longo da entrada do pessoal ninguém perguntou nada não. E bom, mas quem quiser fazer alguma pergunta ainda dá tempo aqui, né? Uhum. E também acho que a gente já falou tudo, né? Também eu falei tudo que eu tinha que falar e você também, Sim, né? sim, sim. Eu acho também que a gente já cobriu uma boa parte. E, pessoal, quem quiser se consultar, né, pode chamar o Dr. Mário. Eu chamo ele de Madana porque é o nome espiritual dele, mas é Dr. Mário, né? Chame ele no privado. É um profissional assim do maior a qualificação, né? É um amigo pessoal. A gente conviveu lá em Brasília durante um bom tempo, né? Ele frequentava lá o meu templo, estava sempre nos encontros. Então, é uma pessoa por quem eu tenho muita admiração e com certeza recomendo para vocês a consulta com ele, tá bom? Muito bem. Então é isso, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Foi um prazer compartilhar com você. Sempre muito bom te escutar sobre Vedanta, né? Sobre Krishna. Saudade de você, né? Uma pena que a gente está um pouco distante aí. Vamos ver se em algum momento a gente se vê em breve, né? Com certeza. E também Sim. podemos estender, né, depois as outras lives, né, de temas Vamos que sim. Vamos fazer sim. Com acho que certeza. é bem produtivo, né? Sim. Revisitar os temas, né? Expandir, né? Agregar. Com certeza. Tem muita coisa para a gente é, 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 somar, né? Com certeza. Então é isso. Boa noite a todos. Maharaj, muito grato aí pela sua Hare participação, sua Krishna. presença. Tá? Reverências. Gratidão a todos também que participaram. Gratidão, Dr. Mário. E até a próxima. Hare Krishna.